Vai sair, vai sair. Esse ano sai. Aleluia. Amado, é o seguinte, olha, estudar Romanos é fantástico. E eu tenho pedido para Deus, assim, quando eu estou estudando novamente esse livro, diferente. Eu quero um texto diferente para cada capítulo nós entrarmos aí nas Escrituras para a gente refletir e aprender mais, tá? Então, Romanos, né, que é o livro que nós estamos estudando, está lá na Bíblia, são praticamente 16 capítulos, e nós vamos estudar assim, capítulo por capítulo. E eu espero que você aprenda muito, assim como eu estou aprendendo, tá bom? Nós estudamos já o capítulo 1, lembrando que o Romanos, você tem que voltar um pouco no tempo. Voltar a 2000 anos atrás, o Império Romano dominava o mundo, nós nem existíamos aqui, né, Brasil, só aquele pedaço lá em cima, né, habitado, disputado, e aqueles impérios lá disputando espaço. Roma foi aquele período, né, onde o cristianismo começou a se expandir. Então, isso aqui acontece no primeiro século. E o apóstolo Paulo, nas viagens missionárias após a conversão dele, praticamente lá na terceira viagem dele, lá em Atos 18, ele está lá, nessa terceira viagem, na terceira viagem missionária, ele não conhecia Roma, ele escreve para os romanos, ele conhecia Roma, pelo que ele ouvia falar, pelas atitudes de Roma, pelo compromisso, né, da igreja lá em Roma. Então, escrever aos romanos é para a igreja que está em Roma, para a gente entender bem isso. E é bem legal, por quê? E aí ele começa a explicar assim, olha, né, é uma carta, alguns acreditam que é o evangelho de Cristo segundo Paulo. Tão importante que é essa carta lá. E o capítulo 1, a gente não vai reler, só que o apóstolo Paulo, ele vai viajar nas Escrituras, e assim, para forçar o entendimento e o crescimento daquela igreja espiritualmente falando. Porque ele começa no capítulo 1 dizendo o seguinte, olha, sem Deus, nós somos como Sodoma e Gomorra, depravação total. Tanto que lá em Gênesis, Deus vai lá e destrói a cidade. Então, resumindo, é isto. Lá no capítulo 1, o homem sem Deus, o homem se entrega, se afasta de Deus, a tal ponto que o desejo sexual dele muda, fica pervertido. E aí a gente fala assim, pô, e aí acontece, e Deus fala assim, olha, o apóstolo Paulo fala, o ato em si já é uma punição. Assim, é profundo isso, né? E Deus não se agrada, então Deus se afasta, Deus não pode fazer nada porque as pessoas não buscam a Deus. E Paulo fala, eles não buscam o entendimento de Deus. Já no capítulo 2, nós refletimos aquele texto, João 8, onde aqueles homens pegam uma mulher numa situação e levam aos pés de Jesus, tentando burlar a lei, manipular a lei. Então o apóstolo Paulo fala, olha, né, sem Cristo, né, que tem o poder de transformação em nós, continuamente, nós estamos sendo transformados. Enquanto nós estivermos respirando, a gente está aprendendo. Vocês vão ver, tem que colocar isso no seu coração. Eu nunca sei tudo, nunca saberei tudo, ninguém nunca saberá tudo, tá bom? Ninguém vai saber todos os segredos assim. O segredo, na verdade, o mistério é dependência total de Jesus, é que nós vamos entrar agora no capítulo 3. Porque o apóstolo Paulo fala, olha, não adianta, se você não se dispuser a servir com coração de verdade, nós somos iguais a todos. Então, no capítulo 3 agora, que nós vamos entrar em Romanos, nós vamos viajar. E, estudando, o Paulo vai citar um versículo lá, eu falei, é esse aqui. Então, para você entender melhor, para nós entendermos melhor o que o Paulo quer dizer no capítulo 3, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51. E antes de você ler esse Salmo 51, eu quero que você entre na história dele. Vamos falar de um rei. No capítulo anterior nós falamos de uma prostituta que foi, entre aspas, uma mulher adúltera, que foi jogada aos pés de Jesus. E Jesus, olha, cadê seus acusadores? Ninguém te acusou? Pode deixar, porque ele também tem pecado, tá? Então, também não vou te acusar não, mas vai, não peques mais, se conserta, ponto. E nós vamos pegar um outro extremo agora, vamos pegar o rei de Israel.
O rei de Israel está descansando das batalhas, passeando lá no palácio dele, lá conta a história, e ele vê uma mulher tomando banho lá da janela, então ele cobiça aquela mulher, fica sabendo que ela é casada, mesmo assim, ele vai lá, tem relação sexual com a mulher, e pensa que está tudo debaixo dos panos. Passou um tempinho, a mulher falou, estou grávida. E aí toda aquela história, ele manda chamar o cara lá do exército, vem para cá, o coração daquele homem, vai para casa, vai curtir sua mulher. Não, não posso, os meus amigos estão lá na frente da batalha, eu não tenho cabeça, estão lá, estou lutando pelo reino. Maior banho, né, de ética. E aí, ele embebeda o cara, não tem jeito, manda matar depois. Olha a cabeça de um rei. Manda colocar o cara na frente da batalha. Pega um cúmplice, que é o Joabe. E aí vai aos flecheiros, põe lá, morre. E fica, opa, agora manda chamar a viúva, caso com ela. Tá tudo bem, estou dando um jeitinho. Né? Ninguém sabe de nada, estou tudo aqui dentro dos palácios. Só a torcida do Corinthians sabe. Ele pensa que ninguém sabe, todo mundo sabia. E aí, um profeta Natan vai, sabiamente, com autoridade, e fala, olha, tinha um cara que tinha tudo, sabe, um gado, e aí um servo dele tinha só uma ovelhinha. Aí chegou um viajante, sabe o que ele fez? Matou a ovelhinha do cara, para servir o viajante. Sério, o que merece? Esse cara merece morrer. Esse cara é tu, rei. E aquela palavra entrou de tal maneira no coração do Davi, que a gente não entende isso, né? Porque, por exemplo, quando você sabe que alguém pecou, alguém, vamos supor, numa posição, né, relativamente superior à sua, de autoridade, de liderança, você fala, caramba, aquilo não pode servir de escape ou de justificativa para o seu erro. Eu não posso ficar, até Davi errou. Se aquele cara errou, se o pastor errou, se aquele irmão errou, se o líder errou, tá, mas amigo, a vida que segue. Porque o Davi, no secreto dele, ele vai abrir o coração dele neste salmo. Esse salmo foi escrito lá, abrindo o coração dele. E essa abertura de coração dele, que nós vamos ver agora, que o apóstolo Paulo vai tentar, assim, conduzir-nos no capítulo 3. Então, preste atenção no sentimento de um pecador, da maior posição social, rei. Então, naquele momento, o coração dele se quebranta. E ele fala assim, olha que lindo. Podemos ler juntos? Quer dizer, acompanha aí, ó. Ele fala assim, ó, Salmo 51. Tem misericórdia de mim. Está abrindo o coração para Deus, a oração dele. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas. Quer dizer, ó, eu estou apelando para a tua misericórdia, para a tua benignidade. É o coração dele. Ele não está olhando para ninguém, ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele pecou com Deus. E ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Apaga as minhas, segundo a tua bondade. Apaga as minhas agressões, segundo a tua misericórdia. Olha para mim com amor. Lava-me completamente da minha iniquidade. Quer dizer, eu estava vivendo de tal maneira, escondendo o pecado. Mas o Senhor está lá. E purifica-me do meu pecado. Olha que lindo. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quer dizer, eu sou um pecador. Vamos contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Quer dizer, Senhor, eu fiz o que era mal, pequei contra ti, fiz o que era mal à tua vista. Então,
o Senhor tem que ser justificado, né? Então, assim, Deus olha para o meu pecado, Deus olha para o pecado de Davi e fala, não tem jeito, cara. Pecou, morreu. Olha que lindo. E o Davi fala, Senhor, eu estou confessando. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer o relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus, mesmo assim, porque a gente vai entrar nesse detalhe. O Davi não tinha, como hoje nós temos, segundo, né, a fé em Cristo, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Apesar que parece que tanto faz, né? Parece que a gente não sabe o que é isso. Né? A gente não dá muita importância para esse Espírito, o Espírito de Jesus, que estava em Jesus, está em nós. E a gente fica ainda vivendo de migalhas, igual aquela mulher que fala, Senhor, os cachorrinhos comendo de migalhas. O Davi, ele tinha na frente de batalha, lutando contra Israel, lutando por Israel, ele sentia a presença de Deus ao lado dele, ele ia, lutava, vencia com autoridade. E ele fala assim, olha, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer quer dizer assim, a relação pessoal. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Quer dizer assim, Senhor, me purifica, né? Que eu ficarei puro. Quer dizer, do céu vem a purificação. E ele está abrindo o coração. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. O fato de você ficar ouvindo louvor, purificando a sua mente. Porque, assim, na época do Davi, tem um louvor, assim, que foi do mal. Que o louvor, assim, que deixou o cara endemoniado. Parada de sucesso. Davi matou, Saul matou milhares. Davi, 10, e é parada de sucesso. E o Davi, 10 milhares. O rei ficou com ciúmes. Ficou aquela perseguição lá, mais 10 anos querendo matar o genro, beleza? E ele fala assim, ó, Senhor, me faz ouvir júbilo. Eu preciso ouvir júbilo de vitória. Eu preciso trazer na minha mente, né, o teu poder constantemente. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É você viver em pecado, certo? Não se importando aí com as consequências. E ele fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim o espírito. Quem é que faz isso? Deus. Ó, ele está reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Ele fala que os pais, eles foram gerados assim, no pecado, porque assim, eles não tinham essa busca por Deus. Então, assim, que é a necessidade do homem. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito, mesmo que momentaneamente. Então, preste muita atenção no sentimento que ele está abrindo aí. Torna a dar-me a alegria da tua. Nós temos que ser uma pessoa alegre, estamos felizes, porque nós somos salvos, justificados, e nós vamos ver isso hoje. E sustenta-me com o espírito voluntário, quer dizer, assim, eu preciso estar feliz, porque eu sou salvo, eu sou justificado por Cristo, pelo seu Filho, estou feliz por isso, e eu faço as coisas naturalmente, eu faço porque eu sou salvo, eu não faço para me salvar. É voluntário isso, o Senhor me proporciona a fazer isso. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quando Deus trabalhar no seu coração, e você tiver esse espírito voluntário, fazendo automaticamente, sem forçar, as coisas, você vai ensinar os transgressores da lei, e os pecadores vão se converter. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará
altamente a tua justiça. Ao louvor. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu. Olha a importância de novo de louvor, né? Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. O Deus, ele olha para o seu coração necessitado dele. E ele olha para o seu coração. Ele olha para aquela pessoa que necessita dele. De conserto todo dia, mais ou menos assim. É aquele, o pobre de espírito, que as pessoas entendem errado. Eu sou pobre de espírito. Por quê? Porque eu necessito de Deus todos os dias. Essa é a ideia. E ele fala exatamente isso. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, Senhor. Né? Fortalece ele, deixa entrar mais brecha, não. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Com esse pensamento, e por que vocês vão entender, o apóstolo Paulo cita essa oração do Davi, no meio desse livro. E por quê? Porque assim, ele falou assim, olha o sentimento de um homem que sentiu a presença de Deus, que teve vitórias, né, para o reino, sentindo a presença de Deus. Olha, num vacilo que ele dá, ele volta a ser alguém, a agir como alguém que não se preocupa em temer a Deus. Quando nós chegamos agora no capítulo 3, eu gostaria muito assim, o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de Cristo, Romanos. Só que agora ele fala, vivendo na dependência de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos viver na dependência de Deus. Capítulo 1, as pessoas sem Deus são depravadas. Você não pode imaginar a criatividade do mal. A ponto de, homem com homem, mulher com mulher, e aí para baixo. E a punição, Deus olhando, a punição, quando Deus olha, Deus fala assim, olha, o ato em si é uma punição. É só agora chacoalhar e jogar para o inferno, nesse sentido. No capítulo 2, fala assim, você está vindo para a igreja, mas está agindo igual. Está mentindo, está deturpando a palavra. E as pessoas estão olhando você, que na época, por exemplo, aqui tinha acesso à palavra, o povo não tinha muito acesso à palavra, a igreja começou a ter, mas assim, acreditavam piamente em tudo que as pessoas falavam, os líderes. E eles então usavam daquilo para benefício próprio, para livrar os irmãos. Lá em João 8 é isso. Quando eles pegam a mulher em adultério, cadê o homem? Nós lemos isso lá. E então, Paulo vai nos conduzir agora nesse capítulo, pensando o seguinte, olha, vem comigo. Ele fala assim, qual é, pois, a vantagem do judeu ou da utilidade da circuncisão? Traduzindo, qual é a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem? Domingão, à tarde, vamos mudar o horário para amanhã? Se for um benefício para a igreja mudar a escola bíblica para amanhã, eu topo. Vamos embora, a gente acordar cedo mesmo. Aí a gente vai colocar o obstáculo, mas aí 2 vezes, bom, aí já começa a colocar nesse sentido. Porém, o que for melhor para o crescimento da igreja, a gente faz, sim ou não? Bora. Mas o Paulo, qual a vantagem de ser cristão? Quando eu li o versículo 1, já veio na mente um outro texto. Que é assim, tem um salmo, que é o Salmo 73, que é um salmo de um cara que tocava louvor, o Asaf. E ele fala assim, que ele quase desviou. Por quê? Porque ele começou a olhar para a vida das pessoas sem Deus. Você pode ler. Porque o cara tem isso, está com saúde, o cara tem aquilo, tem no outro, tem isso, tem aquilo, vai embora. Ele fica olhando, eu estou aqui, né? Como é que fala? Roendo o osso.
E ele vai até um ponto, abrindo o coração dele. E até um ponto que ele, quando ele entra no templo, ele fala assim, mas quando eu entrei no templo, a tua presença resumiu. Então, qual é a vantagem de ser cristão? Se você tem que fazer as coisas agora, sempre olhando se vai agradar a Deus, 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 e eu? Então, a pergunta é como se o Paulo estivesse fazendo a pergunta que as pessoas que estão lendo a carta estão fazendo. Uma outra coisa, em João capítulo 6, se você abrir, Jesus dá uma dura nos caras. É que a gente não tem, abre aí, é que a gente não tem a expressão. Mas Jesus fala assim, pode pegar, fala assim, eu sou o pão que desceu do céu. Fala assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não serve para ser meu discípulo. E aí, os discípulos falam, olha, fica assim, aí sai um monte. Imagina assim, tinha uns 70, aí vai embora, 48. Aí ficam os 12 ali. E agora, o que a gente faz? E Jesus olha, vocês não querem ir embora também não? Aí o Pedro me fala, Senhor, para onde iremos? Nós deixamos tudo para te seguir. Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, qual a vantagem? Assim, estou falando para mim e para você, porque assim, quando Jesus falou, quem é isso? Muitos vão embora, vão abandonar. E aí, o apóstolo Paulo chama uma retórica, ele vai explicar, vai dar uma dica para a gente qual a vantagem de ser cristão. Ele fala assim, muita. Ele vai responder, muita. Você que perguntou aí, qual é a vantagem? Então, já responde, muita. Em toda maneira. Sabe por quê? Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Viu, judeu? Viu, cristão? É como Deus, assim, ele chega e fala assim, minha igreja, olha, eu quero que vocês sigam o meu filho Jesus Cristo, que vocês sejam um cristão, tá bom? Tua palavra, anuncia. Não é lindo? Só isso já seria o suficiente, vale a pena. Pô, eu fui escolhido por Deus. Vá. Anuncia o evangelho. Prega a todas as nações. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina as pessoas a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E certamente, olha, fala isso para elas, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Só por isso já valeria a pena. É que como assim Deus me escolheu? Deus te escolheu. Você foi selecionado. Já vale a pena, sim ou não? Pois que, se alguns forem incrédulos, presta atenção, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Se alguns vieram e não cumpre com o que Deus gostaria que nós cumpríssemos, isso vai anular a fidelidade de Deus? Aí tem um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, não é isso? Deus continua sendo Deus. Nós, como filhos, como eleitos de Deus, Senhor, o que eu faço para melhorar? Não estou entendendo. E a vida inteira é isso. De maneira nenhuma. O Paulo faz, é uma retórica. O Paulo faz a pergunta e já responde. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro. E todo homem, sabe o que nós temos que fazer? Olhar para o Paulo fala o seguinte, seja qual for a situação, olhe para a cruz. Olha para a cruz. Não, mas lá em cima tem um cara que eu sei e tal. Se você sabe, Deus já sabia antes do cara pecar. Deus sabe antes.
É o que eu falo para meus alunos. Qual a sua idade? 15 anos. Você quer aprender? Quero. Antes de você já nascer, eu já queria ensinar. Tem sentido? Antes de você nascer, Deus já queria que você tivesse a vida eterna na presença dele. E é isso que a gente tem que entender. Olha para a cruz para a gente entender. Como está escrito, para que sejas justificado as tuas palavras e venças quando fores julgados. É a citação do apóstolo, do Davi no Salmo. Ele fala, olha, o meu pecado justifica a tua ação. Quer dizer assim, eu sem Deus, sou isso aí. Pecado, mentira. Ele dá uma lista lá para nós no capítulo 1. Então ele fala o seguinte, olha isso aqui. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Vou explicar já. Por que será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Ele fala como homem. Deixa eu completar esse raciocínio. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte. Vocês se lembram, quando, lá na época de Moisés, quando Moisés foi nascer, ele estava ali, no reino ali, os faraós, o povo judeu estava crescendo. 10, 15 filhos, né? Assim, se multiplicando. E o faraó teve uma ideia, manda matar todas as crianças macho. As meninas deixam. E aí, quando as parteiras chegavam para fazer o parto, elas não tinham coragem de matar. Elas temiam a Deus. Pô, eu vou mexer com esse Deus Israel. E assim, nada acontecia. E aí tomaram uma dura. O que acontecia? Não! É que quando a gente chega lá, as judias, as hebreias, elas têm um parto muito rápido. A gente já não sabe se é homem ou mulher, porque já teve o filho e foi embora, a gente não vê. Uma mentirinha santa. Eu estou pegando essa justificativa porque, olha o que eles estão falando. Quer dizer, então, se eu mentir, pregando o evangelho, e Deus for glorificado, tudo bem? Aí o Paulo fala, de maneira nenhuma. Se você não viver o que você está ensinando, você está perdendo tempo. A outra pessoa não sabe que está mentindo, mas Deus sabe. Então você tem que viver na alegria. Você tem que reler o salmo lá que o apóstolo Paulo citou um pedaço, que é o Salmo 51. Ele fala assim, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Porque Jesus fala, aqueles que ouvem e praticam a palavra. Então, você pode viver um teatro. O nome de Deus vai ser glorificado. Mas se você não estiver vivendo na presença dEle, praticando de verdade um relacionamento com Ele, Deus sabe, só Deus conhece o meu coração e o seu coração. Então Ele fala o seguinte, olha, você vai ser julgado também como pecador, porque você está pecando. Mas você não sabe. Mas quem sabe? Deus. Por exemplo, Atos capítulo 5, 7, está lá Ananias e Safira. No início da igreja, tá vendo, você conhece essa história? No início da igreja, as pessoas, é muito interessante isso, né? As pessoas estavam vendendo, enquanto alguns estavam querendo comprar um apartamento, outras estavam vendendo tudo. E pegava o dinheiro, quer dizer, Cristo poderia voltar a qualquer momento. Ele subiu, e o anjo fala, ei, esse que subiu vai voltar. Vocês estão procurando entre os mortos o que está vivo? Então, qual é o pensamento assim simples? Vamos vender tudo, viver perto um do outro, vamos se fortalecer, não é verdade? Vamos vender tudo, vamos deixar na mão de quem manda, quer dizer, de quem administra, desses homens líderes que estavam andando com Jesus, que estão pregando isso, vamos confiar neles. Vamos vender as propriedades e vamos viver em comunidade. Qual o pensamento?
Só que alguns que não tinham essa fé, esse pensamento, vamos fazer o seguinte, meia mussarela e meia calabresa. É uma fé, meia mussarela e meia calabresa. Vamos vender, portanto, vamos guardar um dinheirinho, vai que dá ruim essa religião. Mas é muito lindo isso, porque Jesus, Deus revela isso para Pedro. E lá vem o Ananias com cinquentinha. Ó, pessoal, aqui, ó, irmãos, estou aqui, o checão aqui, oferta, tal, babá. Esse cara, que fé, hein? Entendeu? Nós somos assim ainda. Quanto maior a sua oferta, maior a sua fé. Aí tem que pagar isso. Então, aí, é você com Deus. De repente, não é nem o que você deveria, mas é no seu coração, você com Deus. Bom, e aí, Deus, João fala, o Pedro, né, desculpa. Ananias, por que o diabo dominou seu coração, cara? Por acaso eu pedi para você vender alguma coisa? Alguém tem uma plaquinha aí, venda seu carro, entrega a chave? Não, tá isso. É seu. Morreu. Acabou. E se fosse assim hoje? Não, falando sério. Você, pensamento, às vezes quer burlar o sistema. Morreu. Aí depois vem a mulher dele. Safira, foi portanto que vendeu? Ela não teve a chance. Ele falou, não, ó, para falar a verdade, nós conversamos ali no secreto, tentamos, né? Que ela falou, não, foi isso mesmo. Falei, meu, por que você está mentindo? Ali, ó, os pés do seu marido morreu também. O que eu estou dizendo para você? Que você não precisa mostrar sua fé através da mentira. Nós temos que viver através da prática. Tem para oferecer? Ofereça. Tem e não quer? É com Deus. Nós estamos há 2025 anos de Cristo. A igreja está firme ainda. Sem o real. Sem o meu real. Mas é uma consciência. Quando você se sentir pertencente ao local, você vai querer melhorar. Quando você sentir a palavra, a necessidade de anunciar, e você não poder ir, você vai investir em missões. Eu não vou, mas eu vou te ajudar, beleza? Vai. O que você precisa? Essa é a ideia. É fantástico. Alguém investiu em mim, em oração. E Deus permitiu. Alguém investiu em você, em oração. Então, o que o apóstolo Paulo está tentando dizer é isso, olha, você tem que ensinar através da prática. E por que não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação dessa é justa? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do... Deixa eu concluir. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Se você pegar, né, alguns momentos na história, por exemplo, o próprio profeta Isaías, que eu acredito que lá no capítulo 6 foi, né, a mudança de vida dele, de pensamento, que ele estava chorando pelo rei, lá pelo rei Uzias que tinha morrido, e Deus aparece para ele num trono. Eu falei, cara, você chega, né? Está morando pelo Uzias, tudo bem, eu usei bastante Uzias, ficou aí mais de 50 anos, foi exemplo. No final chutou o balde, ficou com lepra, que foi fazer o que eu não mandei. Mas, eu estou aqui, cara, me apresentei para você aqui no trono, reinando daqui. Aí ele falou assim, tá legal, você entendeu? Entendi. Purificou seus lábios, mente aberta, quem vai? Eu vou. Aí se você continuar lendo, aí você vai, mas os caras não vão te entender. Por quê? Porque as pessoas não querem mudar
de atitude, de zona de conforto. A nossa vida, como está agora, entre aspas, está confortável. Você consegue administrar. Quando vê uma situação diferente, você fala, e agora? Você não treme? Não sabe o que vai fazer? Sim ou não? É isso que faz você crescer. E crescer a sua fé. Ó, você não sabe o que fazer, mas quem está trabalhando com você, realizando a boa obra na sua vida, sabe. E está permitindo que você passe por isso para você crescer. A gente não entende muito bem, né? Essa infiltração. Mas fala, olha, se eu não te mostrasse agora, daqui a uns 3, 4 anos, ia pingar aqui. E aí, ó, ia sair mais caro. Então, segura um pouquinho, mais ou menos assim. Bom, por que eu estou falando isso? Porque imagine o Isaías lá. Todos se extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Sabe o que ele está falando? É o seguinte, não adianta. É impossível, isso tem que ser... Tinha frase, né, meu? Tinha que assinar na parede. Ó, é impossível buscar a Deus. Olha que loucura. Sem Deus. Jesus. Ele fala, Pai, nós somos um. O Espírito, o Jesus ele vai falar assim, olha, aqueles que creem em mim, farão as obras que eu faço, farão ainda maiores. Porque eu vou, mas o Consolador virá. O Espírito que está em mim vai habitar em vocês. Eu só preciso vencer o pecado. O domínio que o pecado tem sobre o homem sem Deus. Jesus conseguiu vencer. E só com Ele, em mim, eu consigo fazer o bem. E a igreja é a agência do bem, onde nós habitamos. Então, é o seguinte, ó, todos acabou. Todos se extraviaram. Sem Deus, as pessoas perdem o entendimento. Se afasta de Deus, começa a ter muito prazer físico, conquistas mais fáceis. Com Deus é um pouquinho mais trabalhoso, mas é para a eternidade. É assim, ó, é impossível buscar a Deus sem Deus. E ele fala assim, sabe por quê? Essas pessoas só falam. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. São peçonhas de áspides. Está debaixo dos seus lábios. Quer dizer assim, cuidado. Não se prenda na lei. O Jesus, ele olha para os fariseus, um momento na Bíblia, e fala assim para o povo, ó, tá vendo aqueles caras ali? Aqueles vestidinhos, bonitinhos, que estão, sabe tudo. Façam o que eles estão falando, pode fazer, mas não façam o que eles estão fazendo. Eles são uma raça de víboras, sepulcros caiados. Então, só para você entender, tem muitas pessoas que estão falando enganosamente, né? E assim, inventando coisas. E aí me perguntaram essa semana, na verdade estava conversando com a Jana, né? Ela falou, Cícero, ó, saiu aí recentemente, o nosso irmão Valder mandou para mim uma Bíblia chamada Bíblia da Inclusão. Não é isso? Já ouviram falar nisso? Não? Ele vai mandar o link para vocês. É uma Bíblia do homossexualismo. Está impressa. E aí a Jana falou assim para mim, Cícero, mas Jesus não falou que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará? Pois é, não vai passar mesmo. Cheio de dinheiro, bancadas pelo outro reino. Então, assim, está na lei. Ó. Então, o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós é o seguinte, olha, cuidado, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho Não há temor de Deus diante dos seus... Presta atenção nesse versículo. Eles fazem as coisas, mas não há um temor de Deus. Quer dizer assim, estou vivendo até agora. Está tudo dando certo, por que eu vou mudar? Deus não existe, Deus está no céu. Deus tem muito mais se preocupar do que comigo.
E vai aí. E Deus vai dando corda nesse sentido, vai permitindo. Deus vai colocando pessoas na frente para falar dele. Ele se nega, se recusa. Por quê? Porque não há um temor de Deus, porque a vida está tudo bem. E ele vai falar assim, olha, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que ele fala é o seguinte, olha, não adianta você ficar, bom, o que eu tenho que fazer amanhã? Deixa eu ver. Mandamento 1, 2, 3. Mas tem uma parte aqui. Se o irmão fizer isso, não é isso. Ele fala o seguinte, olha, se Cristo habitar em você, no poder do Espírito Santo de Deus, e você buscar comunhão com Ele, relacionamento vertical, você vai tratar as pessoas aqui de tal maneira que você sempre fará o bem, sem se preocupar se está escrito na lei ou não, porque Cristo é a personificação da lei. Ele cumpre a lei e os profetas. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, não fica preso, mandamento 1, mandamento 2, mandamento 3, mandamento 4, fica preso só a 2. Amar a Deus, temor de Deus, o amor de Deus, assim, olha, eu tenho medo de decepcionar Deus. José no Egito, quando a esposa do Potifar tenta seduzi-lo, tirar a roupa dele, ele fala, eu não posso decepcionar o meu Deus e o meu Senhor, que é o marido dela. Então, assim, o medo de fazer as coisas que desagradem a Deus, esse é o temor de Deus, nesse sentido. É o medo que o filho tem de magoar o pai, magoar a mãe, nesse sentido. E medo também, por que não? Ele fala assim, todos sem Jesus Cristo são pecadores. Mas o fato de você receber em Cristo o Espírito Santo de Deus não te faz muito diferente das pessoas. Você não pode julgar as pessoas. Você tem que criar oportunidade para que as pessoas conheçam quem é este que está transformando a sua vida. É o que o apóstolo Paulo está falando. Sem Cristo, todos pecaram. Mas, olha que lindo. Vou explicar para você agora a salvação. O Paulo vai falar. Você, que cremos que Jesus é o nosso Salvador. Se lá no seu coração, um dia, você sentiu isto, lá no seu íntimo, você declarou, chorou, conversou com Ele, a partir daquele momento, você está justificado. E a justificação é uma vez só. Está justificado. Sendo justificados, quanto custou? Quanto custou? Quanto custa a salvação? Nada. Nada, quer dizer, nada aqui para nós agora, né? Já foi paga. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em... A justificação é única. Portanto, se um dia você entregou a sua vida para Jesus, no seu secreto, não no teatro, entendeu? Como os fariseus, eu falo assim, olha, fica aí orando em praça pública. Não, pode orar também, não é para deixar de orar, mas assim, ela no seu coração, fala com seriedade, com autoridade, porque você se sente seguro. Jesus não se engana. Se Deus te escolheu, você está salvo. Viva com alegria a salvação. Mas eu pequei. Ótimo. Se você pecou, é que nesse processo de amadurecimento espiritual, você passará por situações que você nunca passou,
quando você não conhecia Cristo, que talvez você não tenha a resposta. E você vai lá e comete um erro. Aí o seu coração vai te acusar. O Espírito Santo está aí dentro. Não gostei. Aí você vai, Senhor, em nome de Jesus, perdão. Jesus, Pai. É isso aí, estou trabalhando com Ele. Estou trabalhando. Vocês entenderam esse processo? Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, assim, quando Jesus fala lá, em João 14, né? Olha, não se turbe o vosso coração. Pode ler lá. Ele fala assim, creia em Deus, mas creia também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. E se eu vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar para buscar vocês, porque onde eu estiver, eu gostaria que vocês estivessem também. E vocês conhecem o caminho, vocês sabem o caminho para onde eu vou. E hoje, nós falamos assim, hoje, hein? Se há 2000 anos, Tomé levanta a mão, Senhor, é o seguinte, nós estávamos conversando aqui, você não estava presente a semana inteira. Para onde ele vai? A gente não conhece o caminho. E o Tomé levanta, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. E não conhecemos o caminho. Aí Jesus fala, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é em Cristo que nós somos justificados. Pai, olha, eu estou morrendo por Ele. Está justificada a vida dele, eu escolhi, agora é um trabalho de amadurecimento espiritual, crescimento na vida dele, e eu vou estar com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos apanhar juntos, mas eu estou com eles. Eu vou pegar na mão deles, vou levar lá para a situação, e vou estar lá segurando a mão dele. Tem hora que ele vai se afogar, vai se empolgar no milagre, mas eu vou retirar ele do milagre. Estou lá. Então, Jesus Cristo é a demonstração da justiça de Deus. Olha que lindo, meu. Então, quando Deus olha para você, olha para Jesus, através de você. Quando Ele olha para mim, olha para Jesus. Quando olha para você, olha para Jesus. Quando Ele olha para você, é Jesus que Ele vê. É lindo demais. E tá legal. Se Deus olha para você e vê Jesus em você, que glória você tem? Então, onde está a glória? É excluída. Você não tem mérito nenhum. Tá. Por qual lei, então? Das obras? Você acha que você é salvo pelo que você faz? Não. Mas pela lei da fé. Olha que lindo. Não é pela lei, você tem que fazer, você tem que estar aqui, não. Não, nem pelo que você faz. Eu dei isso aqui, fiz isso aqui, dei oferta para cá, para lá, para cá. Pessoal, está vendo? Não. É a lei da fé. Você faz porque Deus, dentro de você, te move a fazer. É isso que ele está falando. Concluímos, pois, quer dizer, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Porque você tem que entender isto hoje, que as nossas ações, eu tenho que ser movido por Cristo. Você só é capaz, Jennifer, de fazer o bem se você for movido por Cristo. Sem Cristo, nós somos pecadores. Sodoma e Gomorra. Então, terminando. É porventura Deus somente dos judeus?
Quer dizer, então, que Deus é só dos judeus? Porque Cristo é judeu? Cristo, aí você fala, como assim? Ó, só para você entender. Nós não existimos, pronto. Literalmente, nós descendemos de alguém lá de cima. Daquela terra lá, sim ou não? Pensa. Como assim? Nós somos descendentes de alguém lá de cima. Porque isso aqui é há 2000 anos atrás que Paulo está falando. E nós temos aqui nem 600 anos, os portugueses chegaram aqui. Sim ou não? Com as navegações. Então, se você pegar a sua árvore genealógica, de repente tem lá um Oliveira, um Silveira. Quem é Silveira aí? Oliveira, Silva, tudo de lá. Então é só você entender. Então, porventura, ele está falando naquele momento ali, a disputa de judeu, romanos e gentios. Porventura Deus é só dos judeus? Não. É também dos gentios, também dos romanos. Então, também dos gentios, certamente. Jesus morreu por todos. Guarde isso, hein? Ah, então Jesus é só dos batistas? Está louco? Não entendeu nada. É só do assembleano, presbiteriano, só os católicos? Porque a gente condena muito assim, o católico tem mais. Você já conversou com o católico que lê a Bíblia mesmo, assim, sabe? Que não concorda com algumas coisas, tal? Então lá. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão dos judeus, e por meio da fé, a incircuncisão. Quer dizer assim, Deus é único, Ele não fica, olha, se você não fizer isso, você não está salvo. Se você não fizer isso, você não pode fazer parte do grupo. E Jesus fala, tá, e eu? Cadê eu? E eu? Onde é que eu entro aí? E o meu sacrifício na cruz? Cadê? Nesse sentido. Então, Deus é um só. E nós anulamos, pois, a lei da fé? A lei pela fé? Como assim lei pela fé? Existe uma lei natural, o ser humano ele é indesculpável. Mesmo o ser humano que não conheceu Jesus Cristo, Deus dá a oportunidade de ele buscar a Deus através da natureza. Vai ter um momento que ele vai para, como é que houve essa criação? Como é que está acontecendo tudo isto? Deus se revela para todo mundo. Ele fala assim, então nós anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, só para a gente terminar, Jesus é a personificação da lei. Vem cá. Deixa eu mostrar para vocês o que o meu pai quis dizer. Siga-me. O que eu fizer, você faz. É isso. Jesus, então, ele veio ser a lei que os homens estavam entendendo errado. Qual a religião de Jesus Cristo? Ele é a religião. Ele é Cristo. Por isso que nós somos cristãos. Desafio você na próxima semana estar conosco aqui, estudando Romanos capítulo 4, tá bom? Prazer ter vocês aqui. E espero que Deus continue falando ao seu coração hoje, através do nosso culto mais tarde, tá bom? E te convido, na próxima semana, a estudar conosco Romanos 5, talvez até 2 capítulos, talvez dê para estudar, mas sem pressa. Eu acredito que nós vamos aprender muito, lendo assim, detalhe por detalhe, tentando descobrir aí o que Paulo quer nos ensinar, tá bom? A ideia é, eu tenho que sair daqui pensando e sair daqui melhor do que eu entrei. Amém?